Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as contratações do Fluminense, sobre os reforços do Fluminense para a temporada 2025, tá? Eu quero deixar claro que essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é do jornalista Rafael Marques, da ESPN, tá? Ele falou ontem à noite, tô gravando esse vídeo aqui hoje que dia é hoje? Sexta, né? Até perdido no tempo. Sexta-feira, ele falou, deu essa informação ontem à noite, quinta-feira, num programa na ESPN, que o Fluminense tem a intenção de contratar 5 reforços, conforme você viu aqui na capa desse vídeo e no título também. Você pode estar pensando assim, Dezão, é muito pouco. Como assim 5 reforços? Mário enlouqueceu? Sim, por um lado é muito pouco. Mas por outro lado, pode ser o suficiente. O problema é que eu não sei o que se passa na cabeça da diretoria. Ou melhor, até sei um pouco. Então essa notícia ela pode ser uma notícia boa ou ela pode ser uma péssima notícia e indicar sofrimento para 2025. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo com vocês, tá? Se você está chegando agora pela primeira vez, muito prazer, meu nome é André Luiz, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever no canal, deixar teu like aí, você vai me ajudar bastante, o like ajuda muito. Então, puder deixar teu likezão, se quiser esperar assistir o conteúdo até o final para deixar o like ou não, fica por sua conta, eu entendo. Se puder deixar agora, tudo bem, é pro meu trabalho. Não é pra notícia que eu tô trazendo aqui, né? Sempre quando eu peço like, não é pra notícia, é pro meu trabalho. Então, se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, puder deixar aquele likezão aí, você ajuda bastante, tá? Vamos lá, pessoal. Uma coisa que tem me preocupado muito é o pensamento da diretoria do Fluminense. O pensamento da diretoria do Fluminense é que o time é bom. É que o time é muito bom. E se não fosse o péssimo trabalho do primeiro semestre, o Fluminense tinha conseguido uma vaga na Libertadores. Baseado em que, André, que eles acham isso? Baseado no aproveitamento do Mano Menezes com esse time. Com esse time. O aproveitamento do Mano comandando os jogos do Fluminense como treinador em 2024 é de 52 alguma coisa por cento. Esse é um aproveitamento, para vocês terem uma ideia, maior que o do Corinthians, que terminou em sétimo, que é de 47%. O aproveitamento do Mano Menezes como treinador do Fluminense colocaria o Fluminense na 6ª colocação no lugar do São Paulo. Derrubaria o São Paulo para a 7ª posição, o Corinthians para a 8ª, ia descendo as casinhas ali, caso o Mano tivesse começado desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E isso para a diretoria é um indicativo que o time é bom. Que o time não precisa dessa reformulação toda que nós estamos pedindo. Basta reforços pontuais para poder fazer uma temporada boa em 2025. E isso para mim é extremamente preocupante, né? Porque me passa uma visão que eles estão colocando tudo na conta do Diniz, que para mim foi muito culpado, que pra mim foi o cara que montou esse elenco, foi o cara que treinou o Fluminense nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão e deixou a gente só com 6 pontos. Depois mais 2 jogos com o Marcão também, 2 derrotas. Isso tudo é verdade. Mas quem aceitou todo o planejamento do Diniz? Também não é responsável? Quem contrata os jogadores pedidos pelo Diniz de forma irresponsável? Também não é responsável? Então, eu tô um pouco preocupado com essa visão do Fluminense sobre o elenco. Eles acham que o time é bom, que o time não é tão ruim aqui, e não vislumbram, pelo que parece, uma reformulação tão grande assim. Então, vamos lá. Na prática, tá? 5 reforços, André, é pouco ou é o suficiente? Depende. Eu cheguei a falar aqui sobre isso, que o Fluminense tinha que passar por uma grande reformulação com pelo menos a saída de 10 atletas. 10 atletas, no mínimo, 10 atletas, ok? Se você tira 10 atletas, você pode sim contratar 5 reforços e os outros 5 que fazem a diferença para os 10 que saíram para compor o elenco, você completa com jogadores de Xerém. Então vamos lá, repito, eu não sei o que passa na cabeça do Mário, Paulo Angione e companhia, tá? Não sei. Agora, se esses 5 reforços que o Fluminense pretende contratar forem 5 reforços para serem titulares, eu acho uma boa. Eu acho válido. Porque você tira 10, você enxuga a folha, abre espaço no banco de reservas para os moleques de Xerém
poderem ter o seu espaço no ano de 2025. Riquelme, Isaac, Felipe Andrade, tem o próprio Cauã Elias, João Neto, entre outros, que podem compor esse elenco na saída das barangas, que vão deixar o clube, ou deveriam pelo menos deixar o clube, mas você tem que trazer pelo menos 5 jogadores para serem titulares. Foram especulados ou noticiados até agora 3 nomes. 2 barangas e 1 jogador para ser titular. Igor Rabelo vai vir para ser titular? Não. Renato Kaiser viria para ser titular? Também não. Richarlison viria para ser titular? Sim. Então, dos 3 nomes que foram falados até agora, 2 são para compor elenco e 1 seria para ser titular. Então, se a ideia do Fluminense for contratar, no máximo, 5 reforços, e dentro desses 5 reforços, trazer jogadores para compor elenco, eu acho um erro gravíssimo. Eu acho um erro gravíssimo. Não aprenderam nada com 2024. Agora, se a intenção da diretoria for trazer 5 reforços, e esses 5 reforços brigarem pela titularidade, forem jogadores para disputar com os que estão aqui a posição titular e compor o elenco com os garotos da base, ok. Sabe qual é um outro problema? São muitos problemas, né? No Fluminense são muitos problemas. Sabe qual é o outro problema que eu vislumbro? É a não saída de 10 atletas. É a não saída de 10 atletas. E aí, se não saírem 10 atletas, muito provavelmente, entre esses 5 reforços que o Fluminense projeta contratar, com certeza estarão jogadores de nota 5, 6 para compor elenco. E aí, mais uma vez, o Mário vai errar e vai errar pesado. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Persistir no erro, de novo, é incompetência. Manuel tem que deixar o Fluminense. Felipe Melo tem que deixar o Fluminense. Gabriel Pires tem que deixar o Fluminense. Terãs tem que deixar o Fluminense. Felipe Melo eu já falei. Diogo Barbosa não deveria continuar no Fluminense. E um desses 5 reforços teria que ser um lateral esquerdo para brigar pela titularidade com o Gabriel Fuentes. Vou citar apenas um nome aqui como exemplo. Juninho Capixaba. Não sei, não pesquisei ainda qual é a situação dele. Posso ver agora aqui para vocês, tá? Vamos ver isso aqui em tempo real. Juninho Capixaba. Foi um nome que me veio à cabeça de um lateral que chegaria no Fluminense para ser titular, na minha opinião. Qual a opinião de vocês? Juninho Capixaba ou Gabriel Fuentes? A gente viu muito pouco do Gabriel Fuentes, né? Mas o pouco que viu... Ó, o Juninho Capixaba, ele tem contrato com o Red Bull Bragantino por mais 1 ano. Ele tem contrato até dia 31 de dezembro de 2026. O passe dele está avaliado em 3 milhões de euros. Ou seja, é um jogador que, pelo valor de mercado dele, não significa que a multa dele seja esse valor. Não adianta chegar no Red Bull Bragantino e oferecer 3 milhões de euros. Se o Bragantino não tiver intenção de vender o jogador, não vai vender. E com certeza a multa dele é muito mais alta do que isso. Mas é um lateral, é um valor de mercado que nós temos condições de pagar. Alexa, 3 milhões de euros em real. 3 milhões de euros são 18.899.814 reais. Quase 19 milhões de reais. Quase 19 milhões de reais. Foi o que o Fluminense pagou, ou está pagando parcelado. Quando eu falo pagou, quando contratou. No Facundo Bernal, o Fluminense pagou mais de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares, não, perdão. 20 milhões de reais, convertido do dólar, em 50% do Facundo Bernal. O Fluminense gastou 14 milhões de reais com Terãs. O Fluminense rasgou, jogou no lixo 14 milhões de reais com o Terãs. Então o Juninho Capixaba é um jogador, por exemplo, você pode não gostar do atleta, só estou citando um exemplo de jogador do nível que a gente poderia contratar. Então assim, pessoal, 5 reforços. É bom ou ruim, Dezão? Depende da mentalidade dos caras que estão à frente do clube. Se eles tiverem a mentalidade de trazer 5 jogadores para serem titulares e enxugar o elenco, enxugar a folha com a saída de pelo menos 10 jogadores que não acrescentam em absolutamente nada e compor o elenco com os moleques de Xerém, eu acho uma boa. Eu acho uma estratégia muito boa. Ah, não sei se vai dar certo. Cara, ninguém sabe no futebol, ninguém tem garantia de nada.
No futebol, ninguém tem garantia de nada. O Vasco, na temporada passada e nessa, gastou mais de 200 milhões de reais em reforços. E o time do Vasco não passa de um time mediano que não brigou por nada, né? Tá na mesma colocação que a gente, sul-americano. Apenas fez um trabalho suficiente para não brigar, para não cair, conseguiu se livrar um pouco antes que a gente. Fez um pouco mais de pontos do que a gente. E o Vasco gastou mais de 200 milhões de reais. Tá? Montar um time de futebol com jogadores caros ou jogadores famosos não é a garantia de nada. Porém, tem que tentar minimizar os erros, né? Tem que tentar minimizar os erros. Então, assim, vamos torcer para a diretoria do Fluminense entender, para o Mário entender que o trabalho de 2024 foi uma bosta. Que o time do Fluminense não é bom. O time do Fluminense é limitadíssimo. Tem muitas carências no elenco. E tem mais de 10 jogadores que compõem o elenco, devem consumir de 3 a 4 milhões de reais por mês de salário, que são inúteis para o time do Fluminense. Não tô nominando ninguém e não quero aqui machucar, ferir nenhum jogador individualmente na sua vida pessoal. Não tô falando do CPF, do ser humano jogador de futebol do Fluminense. Tô falando do profissional. E a gente sabe disso. Que tem pelo menos 10 atletas ali que não servem pra nada. Que o Mano Menezes já mostrou que não conta com eles. Aí eu pergunto pra você, Mário, pra você, Paulo Angione, pra você, Scout, e pra você envolvido no departamento de futebol do Fluminense, se é que tem mais alguém envolvido, que a princípio são só esses 3, que o Mário centraliza tudo nele, né? Qual a lógica, qual o cabimento de você não fazer uma reformulação depois de um ano que o Fluminense brigou para não cair? Vai colocar tudo realmente na conta do antigo treinador? Você não teve responsabilidade nenhuma? Vamos aguardar. Hoje é sexta-feira e até agora o Mário não se pronunciou. Há uma semana atrás, ele dava uma entrevista no Galeão falando que acontecesse o que fosse no jogo contra o Palmeiras, que ele no dia seguinte, eu não lembro se ele falou no dia seguinte ou em breve, muito em breve, ele falou alguma coisa assim, não lembro do termo que ele utilizou, que ele falaria com a imprensa novamente para explicar quais foram os erros que levaram o Fluminense a ter um ano podre e qual era o planejamento para 2025. Já passaram 5 dias. E a torcida até agora não ouviu nada de absolutamente ninguém. Estamos esperando, Mário, a explicação. Por que o Fluminense teve um ano tão escroto? O que você pretende fazer diferente para em 2025 a gente não passar pelo mesmo que a gente passou em 2024? Manter o mesmo treinador e os mesmos jogadores só vai levar a gente pro buraco. Ou não. Ou você acha realmente que o time do Fluminense é bom e que a gente só brigou para não cair por causa do Diniz e do primeiro semestre? Que o segundo semestre foi tudo perfeito, tá tudo certo. É só repetir a fórmula que 2025 vai dar bom. É isso? A torcida espera uma resposta. E eu também. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora, se inscreva no canal. A gente se encontra muito em breve em mais um vídeo ou mais uma live aqui no canal Sentimento Tricolor, tá bom? Fique com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.